Acho que diante de mais uma derrota dá pra gente voltar a colocar os pés no chão e pensar de fato, de maneira muito simples e prática, no Campeonato Brasileiro do Cruzeiro, que não é brigando por Sul-Americana e sim esbravejando para não cair para a Série B. Hoje foi mais uma noite onde o Cruzeiro jogou razoavelmente bem, mas no fim das contas perdeu mais uma partida. Cenário esse que tem se repetido desde o início do Campeonato Brasileiro. Na minha opinião, cara, eu tava bem consciente do quão difícil seria a partida hoje, por mais que o momento do São Paulo seja de bastante oscilação. São Paulo hoje cumprindo meramente a tabela do campeonato, já conquistou o seu objetivo para essa temporada, que foi o título inédito da Copa do Brasil, tá sem peso algum no Campeonato Brasileiro, tanto é que os últimos resultados demonstram isso. Ganha de goleada, perde de goleada, depois empata, joga bem, joga mal. Então a oscilação está muito constante no São Paulo. E hoje eles fizeram um jogo bem mais ou menos e foi o bastante para conseguir vencer o Cruzeiro, né? Time nosso aí com uma extrema dificuldade em conseguir finalizar as jogadas e principalmente fazer gol. Hoje o jogo como um todo foi de bastante oscilação por parte do Cruzeiro. Teve um momento no primeiro tempo em que a gente conseguiu ter o domínio da partida, mas não necessariamente converter a posse de bola em chances claras de gol, o que não é nenhuma novidade também. E aí o São Paulo tomou o domínio da partida no primeiro tempo e foi melhor em maior parte do primeiro tempo do que o Cruzeiro, na minha opinião. Segundo tempo voltamos muito bem, propondo o jogo, tendo domínio, mas aí entra algo que eu já identifiquei no time do Cruzeiro há bastante tempo. Quando a gente não consegue fazer o resultado no primeiro tempo, na segunda etapa é um Deus nos acuda pelo simples fato de a gente não ter um elenco forte o bastante, ou grande o bastante, ou bom o bastante para dar conta do decorrer da partida. Sempre que o Cruzeiro prega no segundo tempo, e consequentemente o adversário também, nas trocas, nas reposições, a gente sempre fica abaixo tecnicamente. Hoje foi mais um exemplo disso. O São Paulo cansou, colocou o Luciano, colocou o Erisson, que mudaram o jogo do São Paulo no segundo tempo, dando mais força ao ataque. O Erisson segurando muito bem as bolas contra os nossos zagueiros, levando vantagem, sofrendo faltas, principalmente em cima do Neres. O Luciano acabou fazendo o gol da partida e decidindo os 3 pontos para o São Paulo, quando do lado do Cruzeiro entrou Wesley, entrou Vital e entrou Palácios, velho. E aí, quando esses jogadores entram em campo, pelo menos a minha expectativa de que algo legal vai acontecer, ela vai embora, ela mete o pé, porque é muito improvável que esses caras consigam produzir algo de legal pra gente dentro de campo. E hoje, infelizmente, mais uma vez a gente pecou por incompetência mesmo em não conseguir fazer o gol, no que foi a nossa principal chance de gol no segundo tempo, antes mesmo do São Paulo fazer o gol que decretou a nossa derrota. Então tivemos a primeira chance no mesmo lance, nos pés do Papagaio, que na minha opinião não foi azar, foi incompetência mesmo. O cara dentro da pequena área não tem o direito, não tem a margem para acertar a trave, velho. O gol é muito grande, tem 7 metros de largura. O cara dentro da pequena área, ele tem que guardar, principalmente se tratando de ser um camisa 9. E aí no rebote, o nosso querido Matheus Vital, esbanjando autoconfiança, tenta pegar uma bola de primeira num lance meio plástico, dando um meio voleio e sequer consegue acertar o gol. E aí, cara, pra mim é de uma displicência enorme, tá? O Matheus Vital, com essa fase terrível que ele vem atravessando no Cruzeiro, onde ninguém mais tem paciência com ele, a não ser o Zé Ricardo, ele chuta uma bola displicente, cheia de estilo daquela, quando ele poderia ter feito o feijãozinho com arroz, ter dominado ou ter tentado dar um chute mais seguro. É só acertar o gol, cara. Dali aonde a bola sobrou para ele, é só acertar o gol e jogar a responsabilidade para o goleiro do São Paulo. Mas o Cruzeiro não consegue fazer o básico, não consegue fazer o feijão com arroz e é por isso que ele se encontra na posição que está. Então, assim, eu tinha bastante dúvidas sobre a capacidade do Cruzeiro em conseguir vencer o jogo hoje. Eu estava me apegando muito na oscilação do São Paulo e no fato deles simplesmente estarem cumprindo tabela, só que infelizmente a nossa incapacidade técnica e principalmente de finalização nos impediu de vencer o jogo hoje.
E não foi por pouco que o Cruzeiro perdeu, não. O São Paulo hoje teve mais chances do que a gente. O Rafael Cabral fez umas duas, três boas defesas ali. Então, assim, antes mesmo da gente ter essas chances claras com o Papagaio e com o Vital, o São Paulo já tinha tido duas, três, onde o Rafael Cabral pegou. E aí depois eles fizeram 1-0 e o Cruzeiro não arrumou nada dentro de campo. E aí eu aproveito para pontuar algo que eu tenho dito também e que muita gente vem dizendo sobre não aproveitar o melhor que o Bruno Rodrigues tem a oferecer para o Cruzeiro. É clichê falar isso, é repetitivo, é redundante, mas é necessário, sobretudo, porque o Zé Ruela do Zé Ricardo não consegue identificar isso, cara. Coloca o Bruno Rodrigues. É simples, mano. Caramba, velho. Será que é difícil ler a partida assim? Coloca o raio do Bruno Rodrigues na esquerda. Maior parte do jogo hoje ele jogou centralizado, não fez muita coisa. Quando ele foi para a esquerda, ele fez aquela jogada individual dele que foi muito boa e que ele acabou finalizando para fora, que o Machado fechava no segundo pau. Então, assim, tá muito claro, transparente, cristalino que o melhor jogador de ataque do Cruzeiro precisa jogar na melhor posição em que ele mais rende, que é na ponta esquerda. Ah, mas quem vai ser o centroavante? Que seja o Papagaio, que seja o Fernando, que seja o Cachorro, que seja o Pardal, que seja o Gavião, qualquer bicho de camisa 9, mas deixa o nosso melhor atacante jogar onde ele consegue render mais, que é na ponta esquerda, velho. Então isso é algo que tem me irritado muito. O próprio Fernando sequer foi relacionado para a partida de hoje, para a gente ter o desprazer de ver o Paulo Vitor no banco, sabe? É assim, cara, vamos lá, pra gente não falar que tá tudo uma merda, que tá tudo errado, etc e tal. O próprio Rafinha disse na entrevista pós-jogo ali, ainda dentro de campo, obviamente que puxando o saco do Cruzeiro, fazendo média. Eu não acho que o Cruzeiro jogou tudo isso, não. Que se o Cruzeiro jogar esse futebol apresentado hoje contra o São Paulo, ele vai subir na tabela, que foi o melhor time que o São Paulo enfrentou no retorno do Campeonato Brasileiro. Eu discordo muito, acho que ele puxou muita sardinha e fez muita média. Mas vamos lá, o Cruzeiro, no contexto geral da partida, sobre organização, sobre jogar compacto, ele se vira bem. Apesar da gente ter uma imensa incompetência para criar jogadas ofensivas, tabelar, chance de gol, etc e tal, o Cruzeiro no contexto geral da partida consegue fazer os fundamentos bem, mas peca muito no momento ofensivo. Então assim, se a gente peca na finalização e se a gente peca no estágio anterior, que é a criação de jogadas ofensivas, por que o Zé Ricardo continua sempre utilizando as mesmas peças que nada rendem dentro de campo, cara, sabe? Tenha culhão para fazer algo de diferente. Ao invés de colocar o Wesley de novo, coloca o Robert, que até entrou no fim do segundo tempo, mas sequer teve tempo de pegar na bola. Coloca o João Pedro do sub-20, coloca o Fernando, coloca o Japa para jogar como armador, que é a posição de origem dele, apesar de no sub-20 do Cruzeiro ele ter feito a lateral esquerda, meio-campo, mas ele é um camisa 10, um cara pensador de jogo e tem qualidade para isso. Aí não, vai e coloca o Vital, que nunca fez nada com a camisa do Cruzeiro. Se eu não me engano, ele tem 30 jogos e um gol ou uma assistência apenas, o que é muito pouco para um cara que tem a moral que tem nesse time do Cruzeiro. Se é por falta de opção, que não coloquem esses pé de bagre dentro de campo para não fazer nada como sempre não fazem. Inova, tenta algo diferente, sabe? Não dá para você esperar que o Cruzeiro vá render bem nos segundos tempos com os mesmos caras entrando, sendo que nada fazem. Então, o segundo tempo do Cruzeiro, os segundos tempos do Cruzeiro sempre são aterrorizantes, porque quando os times mexem, às vezes eles conseguem subir o nível, melhorar, revigorar o time com jogadores cheios de fôlego e o Cruzeiro não consegue arrumar nada com as suas peças de reposição. É, Assim, para mim já era um resultado previsível, apesar de eu achar que dava para ter vencido por tudo que eu falei sobre o São Paulo aqui, por não almejar mais nada dentro da competição, mas eu tinha para mim que desde o início seria um jogo bem difícil, bem complicado, até mesmo por causa do histórico entre Cruzeiro e São Paulo, que é uma grande pedra no sapato, historicamente falando. E agora o Cruzeiro ainda tem 37 pontos, um jogo a menos e vai jogar a vida, ou vai precisar jogar a vida
contra o Fortaleza, contra o Internacional, que são os próximos jogos, para somar pontos na tabela. Isso porque se a gente perde a próxima partida, a gente fica a uma rodada de poder entrar na zona do rebaixamento, caso os times de baixo continuem vencendo, coisas que eles têm feito com bastante frequência. Então tem que tentar engatar o pensamento nas duas vitórias que tivemos, voltar a jogar a bola, mas sobretudo voltar a ser eficiente para que a gente termine, cara, esse ano o quanto antes, com mais duas, três vitórias aí para nos garantir na Série A e esquecer esse 2023 de uma vez por todas. Então, assim, não é porque a gente ganhou o clássico e também do Bahia que tá mil maravilhas, como eu não imaginava que estava, mas não é porque nós perdemos para um São Paulo campeão da Copa do Brasil no Morumbi que vai estar tudo arruinado também. Mas volta a ficar bastante aceso, vermelho e ó, piscando o sinal de alerta do Cruzeiro nesse campeonato. Broxante, mas é isso. Para mim, diante do que o Cruzeiro apresentou em toda a temporada, com a sua incompetência dentro de campo e ali na lateral também, dá para dizer que, na minha opinião, foi um resultado comum. Deixa aí nos comentários a sua opinião sobre a partida de hoje, se o Zé Ricardo errou, acertou, quem foi melhor, quem foi pior. Enfim, para que a gente possa sempre trocar um comentário e bater um papo sem lero-lero de torcedor para torcedor, beleza? Tamo junto, vamos que vamos, é nóis.